Tu gosta, não gosta? Bom, gente, meu nome é Davidson Carvalho, tenho 24 anos, sou fundador e gestor do Voz, né? E o Voz surgiu em 2020, né? Foi durante aquela crise que a gente teve pandêmica, né? Foi algo totalmente louco que a gente vivenciou, algo que a gente nunca esperava, né? Que fosse acontecer. E aí eu já trabalhava com social há 5 anos, participava de outras instituições, só que eu nunca pude presenciar ou olhar para a minha favela, assim, eu nunca tinha visto que tinha gente do meu lado que estava precisando, né? Antes disso, eu trabalhava com pessoas em situação de rua, eu achava que era o que estava mais agravante ali, só que quando a pandemia surgiu, né, a gente descobriu vários abismos sociais onde estava super maquiado, né? Onde a gente não estava conseguindo enxergar isso. E com a pandemia trouxe uma visibilidade, né, para várias famílias, que no caso tinha gente já que passava fome, só que a gente não conseguia ver, né? A gente não tinha essa visão ampla. Mas quando a pandemia surgiu e foi tendo vários desempregos, as pessoas foram saindo ali dos seus empregos, foram perdendo comércio, tiveram que fechar, né? E aí a gente foi ver o quão grave a favela estava precisando e necessitando de urgência de alimentos. E aí eu se juntei com alguns amigos e aí a gente conseguiu formar no início 30 cestas básicas, a gente conseguiu dar essa assistência para 30 famílias, só que aí o movimento foi tão grande em cima disso que a gente não ficou só nisso, né? A gente fechou várias parcerias com outras instituições e aí a gente passou de 30 para 100, aí foi de 100 para 200 e aí a gente foi abrangendo mais famílias e foi dando essa pequena assistência, né? Enfim, a pandemia foi ali passando, a gente conseguiu também entregar outros tipos de assistência, frutas, biscoito, enfim, essas coisas mais de alimentação. Só que a gente percebeu que a favela não é só isso, né? A gente tinha essa consciência de que a favela não precisava só de alimento ali, era uma coisa urgente, a gente precisava fazer, só que não era só isso, precisava de muito mais. Nesse período que a gente foi trabalhando ali, a gente conheceu várias crianças, várias famílias, e a gente foi se apegando, criando um vínculo, e aí surgiu realmente o Voz trabalhando na parte da educação, né? Educação, cultura e esporte. A gente conseguiu uma sede, e aí a gente começou a trabalhar com jiu-jitsu, muay thai, capoeira, né? Oferecendo essas práticas esportivas, e também na parte educacional, né? A gente tinha uma mini biblioteca pública, onde a gente poderia trabalhar um pouco mais da educação com as nossas crianças. Dar um pequeno auxílio à escola formal. Com toda essa história passando, né, com tudo isso, foi tudo muito rápido, foi tudo muito dificultoso para a gente também. Ter uma instituição social hoje em Fortaleza, acho que não só aqui, mas é muito difícil. E aí, um certo dia, eu mandei uma mensagem para o René Silva, que é o fundador do Voz das Comunidades lá do Rio de Janeiro. É o principal jornal de comunicação de favela do Brasil. Já ganhou vários prêmios, o René também ganhou vários prêmios. Mandei uma pequena mensagem para ele achando que nada ia acontecer, né? Só que ele me respondeu. Ele me respondeu, topou conhecer, veio para cá, viajou para cá, conheceu a minha favela, conheceu o Voz, e aí a gente foi trocando várias informações. E aí eu decidi fundar o nosso jornal comunitário, que é o nosso hub de comunicação, onde a gente pôde trabalhar uma pequena parte, ajudando as nossas famílias. Confesso que é um pouco complicado, porque na favela a gente não sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet, não tem acesso a um simples telefone. E aí a gente começou trabalhando na forma antiga mesmo, né? Antiga e atual, que é a folhinha de papel A4, a gente imprimia e dava as principais notícias ali da nossa comunidade, fechava parcerias com alguns empresários para poder divulgar também ali alguns pequenos comércios. E aí a gente foi distribuindo, né, também durante a pandemia. E aí a gente viu que a nossa comunidade gostou, né, de receber notícias, de estar ali sempre bem informada sobre assuntos do bairro. A gente também cobrava muito a prefeitura municipal em relação, tinha um buraco que estava causando transtorno, a gente ia lá, fazia essa imagem, fazia essa cobrança. Enfim, a gente pegou todo essa metodologia lá do Rio de Janeiro, que foi isso que o René me entregou assim, de mão aberta mesmo, quis compartilhar comigo, né? E aí ele já veio para cá já 3 vezes, toda vida que ele vem a gente se reúne e troca essas informações. E a gente está passando no momento por algumas reformulações, né?
Inclusive, tá mais ou menos com um mês que ele veio para cá, está me ajudando. Eu estou em contato com ele ali para a gente poder voltar essa parte de comunicação comunitária aqui, que eu acho que ali para onde a gente mora, Grande Antônio Bezerra, Barra do Ceará, é o único veículo de comunicação que a gente consegue ver assim que é dentro da favela, né? Eu enxergo que tem outros veículos, cada bairro tem por exemplo, Barra do Ceará Ordinária, Jardim Iracema Ordinário, Padre Ordinário, que é onde eu moro ali, mas às vezes nenhum consegue chegar tão longe na favela, entendeu? Às vezes nenhum consegue ver quais são aqueles problemas mesmo, né? Então a gente tem esse papel de estar na ponta, de conversar cara a cara ali com o nosso morador, né? Ver o que é que eles estão precisando, quais são as suas demandas, para assim a gente poder ajudar de alguma forma, seja na comunicação ou indo atrás dos nossos direitos. De momento eles estranharam, até porque é uma coisa que não é normal, né? Assim, muitas famílias eles preferiram muito as nossas outras atividades, mas aí quando eu fui explicando todo aquele contexto do quanto era importante eles estarem informados, aí eles foram vendo que realmente isso é bom. Quando a gente foi cada vez mais informando, fechando parcerias com alguns empresários, aí foi que eles foram adotando. Por exemplo, tinha empresário que falava assim, dono de comércio pequeno, vai ter uma promoção aqui sábado, entendeu? A gente vai dar desconto, vamos fazer isso, aquilo. E aí, se não fosse essa ponte entre o voz e as nossas famílias, né, os nossos moradores, eles talvez não queriam saber, ou então ia ficar uma informação que não ia chegar a 100% da favela, entendeu? Então essa troca de informações eles foram vendo que realmente era bem proveitosa. A ideia do tráfico, esse nome às vezes até muita gente pega mal, muita gente não sabe por que tráfico, né? Mas é porque eu cansei assim de estar assistindo vários documentários policiais e estar marginalizando a favela como se fosse um lugar de tráfico, um lugar de violência. A gente sabe que todos esses problemas sociais existem, mas a gente tem que entender também que tem muita gente potente lá dentro, né? Tem pessoas brilhantes que saem lá de dentro, tem universitários também, como vocês, que saem lá de dentro, que conquistam a Universidade Federal, a Universidade Estadual, né? Tem grandes talentos dentro da favela. Tem pessoas que praticam esportes, tem gente que vai para São Paulo, ganha medalha na área do jiu-jitsu, do Muay Thai, conquista o brasileiro, enfim, tudo isso aí a gente tem que visibilizar, entendeu? A gente tem que mostrar. Então eu decidi colocar esse nome de tráfico, porque a gente trafica informação, a gente não trafica droga, a gente não trafica violência. Esse nome às vezes pega um pouco mal ali, as pessoas, por que tráfico, você da favela? Porque dentro da favela não existe tráfico de drogas. Existe tráfico de informação também, eu acho que esse é o nosso papel. A gente fez cerca de 10 edições nesse período que a gente estava. A gente trabalha por meio mais Instagram e, como eu falei, né, a folha de papel que a gente já está estudando, trabalhando para fechar mesmo um jornal mesmo comum, né, com a folhazinha adequada e tudo. Estamos buscando parceiros também para poder proporcionar isso, que eu acho que vai dar um impacto bem maior a pessoa receber um jornal da sua favela ali em mãos, né, que é isso que o Voz lá do Rio de Janeiro faz. Inclusive também a gente planos futuros, talvez final do ano que vem ou começo de 2025, mas a gente quer estar lançando aí nas plataformas o nosso próprio aplicativo digital, onde as pessoas vão poder baixar e ver notícias, né? Que vai ser uma parceria lá dos Estados Unidos, que justamente o René conseguiu, do Voz, lá do Rio, e ele vai estar passando pra gente. Eu tenho 24 anos, e apesar de eu ser branco, ter o olho verde, né? Muita gente me chama de playboy, acha que eu não tenho conhecimento sobre a favela porque eu não tenho a pele escura, né? Mas na favela, a grande predominância, óbvio, né? São negros e pardos, mas eu nasci e me criei na favela do Parendade. Já passei fome, já vivi experiências assim que não desejo para quase ninguém, né? De todos os meus amigos, acho que só eu e mais 2 tá vivo, um tá preso. Eu não falo isso brincando, é sério mesmo. Os meus outros amigos agora foram pessoas recentes que eu conheci, eu tô falando de infância, tá? Aquelas pessoas que eu jogava bola ali, quando eu tinha meus 10 anos, né, 9 anos. Enfim, foi uma infância muito dura, né? E quando eu tinha 17 anos, 2 amigos meus foram assassinados quase na minha frente. E aí foi uma repercussão, assim, acho que em toda Fortaleza, porque eles eram meio que inocentes, e aí a gente estava no lugar errado na hora errada.
Inclusive, desse dia era para ter acontecido uma chacina mesmo, falando isso abertamente, né? Mas é uma coisa que me dói muito. Né? E aí, com isso que aconteceu, passou um tempo, eu tive que passar um tempo fora e voltei. Mas eu não era envolvido com nada, gente. Sempre fui tranquilo, né? Nunca fui envolvido com tráfico nem com nada, mas realmente essas brigas de facções a gente acabou estando ali, né? Naquele lugar errado, na hora errada. E com isso eu fiquei me perguntando por que aconteceu isso com eles, por que aconteceu isso com a gente. Né? E qual foi o meu caminho para mim não seguir isso. E aí eu fiz vários questionamentos e eu pensei, cara, eu tenho mais oportunidades do que eles. No sentido de ter uma família um pouco mais estruturada, no sentido de eu ter um pai e uma mãe, né? Como você só tem mãe, eu não consigo dar aquela assistência. E eu fui cria de projeto social. Eu sempre fui criança, sempre participei de um projeto social. Esse projeto social fez grande parte da minha vida, porque eu cheguei criança ali no Padrinagem. E aí eu comecei com aula de violão, aí depois passei por uma prática esportiva, que era o Muay Thai, em outro anexo. E aí eu fui vendo que eu fui tendo mais oportunidades do que eles. Não que o que aconteceu com eles tenha sido aquele produto final, mas eu vi que por ser um dia de projeto social, eu fui tendo muito mais oportunidades, fui tendo muito mais abertura, fui conhecendo novas pessoas. E com isso, eu resolvi democratizar oportunidades, né? Dar oportunidades para as nossas crianças, para as nossas famílias, no sentido da própria comunicação, que tem muitas crianças que ali vê eu falando sobre uma edição de vídeo de um CapCut, eles querem aprender como é que edita um vídeo, eles querem aprender como é que faz uma pequena redação, uma pequena matéria, como um monte de roteiro, entendeu? Então isso é democratizar oportunidades. Então, cada vez que eu ia mais democratizando, cada vez que eu ia mais dando essas oportunidades, as crianças iam se interessando, e eu ia vendo que eu ia plantando uma sementinha na vida de cada um, e ia tirando tudo aquilo que era ruim, né? Tudo aquilo que ela teria que ter a noção de que era errado, e passando pro lado certo, entendeu? Então, eu acho que é isso. O papel do Voz não é combater o tráfico, não é combater o crime, não é combater essas outras questões sociais que a gente tem, mas sim dar oportunidade. Dona Silene, como é que tá a sua situação referente a essa pandemia, né? Meu filho, essa doença eu não posso mais batalhar, né? Porque com 5 famílias dentro de casa não posso batalhar. Aí eu penso que me dá uma ajuda aqui, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Eu tenho mais marido, morreu meu marido, tá com 4 meses que morreu um filho meu também aqui com medo de pulmão. A minha vida é essa aqui. Não tinha nada. Chegou Deus, mandou abrir as portas, mandou essas coisinhas. Você.